Eu queria falar hoje sobre um assunto para o qual a gente tem que prestar mais atenção, porque trata de uma parte muito sensível do nosso corpo, que chama-se bolso. Bolso. A gente sabe o duro que é ganhar dinheiro. Você trabalha o mês todo para pagar as contas, aí às vezes, só às vezes sobra algum no final do mês. Essa é a realidade da maior parte das pessoas. Aí quando sobra, sempre tem aquela coisa para fazer em casa, né? Tem aquela mão de tinta, tem aquela infiltração, aí tem aquela lâmpada que não funciona, enfim, o dinheiro vai embora. Aí no mês que sobra e dá para investir, seja lá quanto, aí vem a dúvida, onde é que você vai colocar o dinheiro, né? Ainda que, é curioso, aliás, o brasileiro tem um comportamento curioso nisso, porque ainda que a remuneração seja baixa, a maior parte do dinheiro tem sido colocado na caderneta de poupança, né? Mas está aumentando o número de pessoas que aposta em fundos de investimento, em tesouro direto, em renda variável, ou seja, tem também muita ação em bolsa. E aí a dúvida aumenta. Qual que é a melhor aplicação? Porque quando você fica na caderneta de poupança, você está querendo ganhar só um pouquinho, aliás, perder, você fica ali. Mas na hora de botar, você vai o quê? Renda fixa, renda variável, tesouro direto, ação, como é que eu faço? Antes, ou até outro dia, pela confiança, a gente ligava para aquele amigo, né, para aquele parente que tinha um pouco mais de dinheiro, então ele acompanhava o mercado, então a gente falava com o gerente do banco, onde é que eu boto o dinheiro, o que você sugere e tal. Só que agora, Débora, não tem para ninguém. Não tem amigo, não tem parente, não tem gerente que rivalize. Quem orienta investimento no Brasil é o influenciador digital. Ele tem canal no YouTube, às vezes não, tem as plataformas de rede social, usa as várias plataformas, é o influenciador digital que dá conselhos sobre investimentos. Olha esse número, Débora. 75% das pessoas físicas fazem o primeiro investimento com base na opinião dos influenciadores digitais de finanças. Ou seja, os influenciadores construíram uma relação com os seguidores que hoje é mais potente do que a opinião de amigos e parentes. E é mais consistente do que a palavra do gerente, na percepção de quem o segue. O Brasil tem, é uma estimativa, mais ou menos 500 influenciadores digitais que falam de finanças. Aí você soma o total de seguidores desses camaradas e dá 176 milhões de pessoas, talvez até mais agora, se atualizar. Não tem banco brasileiro que tenha esse tanto de cliente. Não tem. Se os seguidores dos influenciadores de finanças formassem um país, seria o 8º maior país do mundo. Perderia para o Brasil, que é o 7º maior. 176 milhões de habitantes. Né? É um número que apareceu, um estudo feito pela Associação Brasileira de Entidades e Mercados do Mercado Financeiro e de Capitais, a Anbima. Claro que tem gente que segue mais de um influenciador, então o número pode não ser exatamente esse, não é, mas é um dado que mostra o poder de fogo desse pessoal. É um fenômeno que acontece no Brasil, acontece em outros países do mundo também e tem chamado a atenção das autoridades que comandam, que regulam, que vigiam o mercado de capitais no mundo todo. No final do mês passado, a Comissão de Valores Imobiliários abriu uma consulta pública, está aberta, para discutir a atuação dos influenciadores digitais no mercado de capitais. A ideia é estudar alguma forma para ver se tem alguma maneira de regular, não a ação do influenciador, mas a ação do banco, da corretora, de gestores de recursos que contratam influenciadores digitais, ou eles próprios atuam, no caso sócios, como influenciadores digitais, e interferem na decisão de investimento das pessoas. É um debate que faz sentido porque tem influenciador de finanças de todo tipo.
Tem o influenciador que analisa o mercado e ele faz enfim, uma avaliação, mas ele não recomenda, compre esse produto, compre aquele produto, investe nesse papel, investe naquele papel. Ele explica os produtos que o mercado oferece. É um serviço muito útil, muito útil. Tem influenciador que recomenda a compra de papel. Recomenda. Alguns recomendam porque eles acham que aquele papel é bom, não ganham nada para isso, não estão patrocinados e nada. Mas tem aqueles que estão ganhando para isso. Aí, alguns avisam, ó, eu sou patrocinado, está lá escrito, que tem um patrocínio. Aí fica mais claro, ele é garoto propaganda de um produto. Fica mais claro, ele está falando aquilo porque está ganhando. Só que tem os que não avisam. E estão ganhando. E, aliás, tem uma parte que recomenda a compra, né? Sendo que eles recebem, até porque eles atuam no mercado. Ou seja, ele não está orientando as pessoas. E isso é importante ficar claro. Ele está tentando convencer as pessoas a comprar um papel. Ele tem um objetivo que é vender e promover um determinado papel. E o seu dinheiro, que você entende que ele está protegendo, é a maneira que ele tem para atingir o objetivo dele. Só que você não sabe disso. Você não é informado disso. Você assiste o canal do influenciador, pensa que ele está querendo o seu bem, e na verdade ele está de olho no seu patrimônio. Basta você abrir os canais e você vê claramente. Dá para separar o joio do trigo. Em alguns casos, a CVM já recebeu denúncia e está investigando. Em alguns casos, o Ministério Público já recebeu denúncia e está investigando. Influenciadores que espalham informações sobre companhias de capital aberto, onde eles, influenciadores, estão posicionados. Eles compraram. Aí eles recomendam a compra ou eles recomendam a venda das ações de uma companhia, mas eles estão, na verdade, manipulando o mercado. Não são influenciadores digitais, nesse caso. Eles se misturam aos influenciadores digitais, mas não tem nada de influenciador. Não dá para confundir com as pessoas sérias. Mas tem gente fazendo isso. Então, a ação que estava mais alta, de repente, desaba. A ação que estava mais baixa, de repente, sobe. E começa a ter denúncia disso com frequência cada vez maior. E está sendo investigado. Como não tem uma conclusão, como você não sabe se aquilo é manipulação ou não é manipulação, mas tem muita história que cheira a manipulação, a CVM dá uma olhada, o Ministério Público espera o parecer da CVM para saber se vai para cima ou não vai para cima. E é uma coisa importante de você ficar alerta. Olha só, para o gestor da empresa, para o diretor, para o presidente, né, o camarada que lida com relação com investidores, diretor financeiro, o presidente, até o diretor jurídico, é um problema, porque parte do trabalho deles é dar satisfação para os acionistas e para os investidores, e eles têm que ficar explicando o que está acontecendo com esse sobe e desce forçado. O que está acontecendo na empresa? Está fazendo alguma coisa errada? São movimentos, às vezes, inexplicáveis. Para o investidor sério, aquele que aportou dinheiro numa empresa, às vezes nomeou conselheiro, é um problema, porque ele comprou o papel de uma empresa e ele tem que enfrentar um ataque que desafia a empresa e que coloca em xeque a reputação da empresa, que muitas vezes vai parar nos jornais, no noticiário, como uma empresa com problema. E às vezes o problema é fabricado pela ação manipuladora de alguns. Olha, quando você tem um mercado que funciona normalmente, o mercado de ações, o valor da ação de uma empresa já sofre oscilação. Claro, não é uma renda fixa. A ação é um fragmento de uma companhia, é parte de um patrimônio, e ela varia. A empresa está exportando mais, aí o país que importava deixou de importar. Ou a empresa tem um pedaço da sua receita em dólar, o dólar sofre uma variação, ou a empresa depende de combustível demais e por alguma razão o combustível mudou de preço, ou o mercado em que ela atua está perdendo espaço, algum analista fez uma avaliação duvidosa sobre aquela empresa, colocou em risco, questionou a empresa vai variando. Não existe nada mais transparente do que uma empresa de capital aberto. Em inglês,
Elas são chamadas de empresas públicas. Na verdade, empresas negociadas publicamente. É tudo transparente, tudo aberto. Os acionistas são informados todos ao mesmo tempo. Quando tem uma manipulação dessa, a coisa complica. Então, imagina no mercado manipulado quanto dinheiro você pode perder. Então, esse alerta, ele tem que ser feito, e eu estou fazendo aqui esse alerta, porque aumentou o número de pessoas que investem em bolsa. Em 2019, eu fui ver o dado, tinha 700 mil CPFs. 700 mil pessoas investindo na Bolsa de Valores. No final do ano passado, já estava beirando os 5 milhões. Olha que coisa incrível, 4 anos. E essa novidade, que são os influenciadores digitais, claro que eles não vêm de hoje, mas nunca foram tão fortes, nunca foram tão poderosos. 8º país do mundo, o maior banco, o maior número de clientes de banco se formasse em um banco. Essa novidade mudou o foco de preocupação dos agentes que regulam o mercado. No passado, qual era a preocupação deles? Era o inside information. Olha só, tem gente aí que está tendo ganhos irregulares, fraude no mercado, lidam com informação confidencial e assim ganham dinheiro. Agora, a preocupação é com a ação desses lobos em pele de cordeiro, que se misturam aos influenciadores sérios, fingindo ser um dos influenciadores sérios, comprometendo a imagem de uma categoria extremamente útil para o país, que são os influenciadores digitais, não só de finanças, de bem-estar. Alguns falam sobre relacionamento, todos esses são muito importantes. Quantos e quantas mensagens a gente vê muitas vezes quando está navegando e fala, puxa, que bacana. E entre os influenciadores digitais também. Conheço alguns e muito sérios. Aliás, os que eu conheço, com quem eu me relaciono, são seríssimos, seríssimos. Agora, estes lobos em pele de cordeiro, aí é um problema. Porque você está na rede social e você não sabe. Esse é sério, aquele não é sério. Esse aqui, como que você vai saber? São 500 e tantos. Às vezes alguns têm milhões de seguidores, outros têm alguns milhares. Às vezes tem com que milhares de seguidores consegue fazer um estrago maior do que às vezes um que tem milhões de seguidores. E é um problema, porque enquanto eles soltam o verbo nas redes sociais, enquanto eles soltam o verbo nos canais digitais, estes lobos em pele de cordeiro estão enchendo o bolso, ou tentando encher o bolso, não significa que vão ganhar todas, mas tentando encher o bolso, manipulando, prejudicando e se valendo da boa-fé dos seguidores. De pessoas que trabalham duro, que juntam algum dinheiro e que estão achando, correm o risco de achar que tem alguém querendo ajudá-los. E, na verdade, é alguém que está se valendo daquele dinheiro, se valendo da boa-fé dos seguidores para enriquecer ou para destruir aqui ou ali. E isso é muito perigoso. A gente tem que ficar atento para isso, razão pela qual eu trouxe esse assunto hoje aqui para conversar com você. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.